Continuando com o assunto de propriedades coligativas das soluções. Propriedade coligativa de uma solução é aquela que depende unicamente da quantidade de partículas do soluto dissolvidas na solução, tá certo? Nós estamos fazendo uma abordagem qualitativa dessas propriedades, né? E vendo como elas têm a ver, né, com várias situações do dia a dia. Neste vídeo nós vamos considerar uma propriedade chamada crioscopia. O que é crioscopia? Crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento das soluções, né? Então, o que significa? Que quando eu coloco um sólido não volátil, ou um soluto não volátil, não necessariamente um sólido, pode ser qualquer soluto não volátil, dentro de uma solução, ela vai diminuir a temperatura de congelamento da solução, né? Então, por exemplo, se eu tenho água lá e coloco um soluto não volátil dentro da água, ela vai diminuir a temperatura de congelamento da água, que antes congelava a 0 graus, não vai mais congelar a 0 graus, né? Nas últimas aulas, a gente estava falando dei o exemplo aqui da panela de pressão que explodiu, explicamos como que funciona a panela de pressão, né? Que a gente estava trabalhando uma questão chamada ebulioscopia. Ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de uma substância, de uma solução, né, pela presença de um soluto não volátil. Isso a gente comprova, por exemplo, quando coloca sal, né, ou açúcar numa água fervendo. Imediatamente cessa a fervura, né? Por quê? Porque a temperatura de ebulição subiu. Ou seja, para que volte a entrar em ebulição, tem que levantar a temperatura, tem que esquentar mais, né? Tá certo? Por isso a presença do sal, né? Tem gente que vai cozinhar feijão e tempera depois. Se temperar antes, facilita o processo porque vai aumentar a temperatura de ebulição, fazendo com que o alimento cozinhe mais rápido, tá certo? Então, colocar o sal antes facilita o cozimento. Por quê? Porque a presença dos íons do sal junto com a água vai fazer com que haja ali uma interação e essa interação vai dificultar a ebulição. Então vou precisar de mais energia para poder forçar a água a escapar da fase líquida para a fase gasosa, tá certo? Ou para a fase de vapor. Muito bem, mas o assunto, como eu disse, a gente está só revisando aqui, nós temos, por exemplo, dentro ainda da questão da ebulioscopia, a água dos radiadores, né? Ou a solução de radiador, né? Por que é importante colocar solução no radiador, especialmente se você vai para uma região de clima quente, né? Especialmente, mas não só, né? Porque a solução do radiador tem solutos não voláteis, que vai fazer com que a água do radiador tenha sua temperatura de ebulição aumentada, né? Aumentada, ou seja, vai chegar lá a 100 graus e ela vai estar super quente, mas não vai entrar em ebulição, evitando assim que circule vapor no circuito, né? No circuito ali que deve circular água, tá certo? Então, em vez de água, vapor. Lógico que além disso também tem aí substâncias que vão evitar ferrugem, enfim, outras finalidades, tá certo? Mas, sem dúvida nenhuma, a principal delas é diminuir, ou seja, diminuir a facilidade de ebulição, né? Ou seja, aumentar a temperatura de ebulição, né? Não deixar o líquido ferver. Não significa que porque não está fervendo, não está quente, né? Tá certo? Então, claro que está quente, né? Tá mais quente ainda do que se estivesse fervendo, porque aumentou a temperatura de ebulição, tá bom? Muito bem. E a crioscopia? A crioscopia é uma propriedade coligativa também, né? Vejam que todas elas estão interligadas. Ao mesmo tempo que eu aumento a temperatura de ebulição da mistura, eu diminuo
a temperatura de congelamento, tá certo? Então aqui nesta imagem você vê alguém colocando sal sobre o gelo. Há até quem coloque sal nos antigos, né? Não tão antigos assim, ainda existem muitos, né? Congeladores das geladeiras, né? Hoje tem geladeiras mais modernas e tudo, mas ainda tem muita geladeira com o congelador na parte de cima, tá certo? Então tem pessoas que colocam sal sobre o gelo ali quando querem limpar a geladeira para descongelar. E por que descongela? Porque diminui a temperatura de congelamento da água. Então, por exemplo, a água que estava lá congelada a 3 graus negativos. Se eu coloco o sal, dependendo da quantidade de sal que eu coloco, essa temperatura vai para -5. Ou seja, se a geladeira está a -3 e aquele conteúdo de água que estava congelado no congelador vai passar pela presença do sal a congelar a -5, né? Então a -3 estava tudo congelado. Mas aí, com a presença do sal, eu vou precisar de -5 para congelar. Se a geladeira está no -3, ela vai se liquefazer, né? Então ela vai derreter, tá? Então o sal derrete o gelo porque diminui a temperatura de congelamento da água, tá certo? Muito bem. Então, já expliquei isso daí. Vejam que isso é muito aplicado, né, em regiões, na época de invernos intensos, mas nem sempre, né? Aqui é um caminhão, por exemplo, jogando sal na estrada para derreter o gelo. Por quê? Porque diminui a temperatura de congelamento da água. E uma água que estava congelada lá a -5 graus, né? Supondo que a temperatura ambiente seja -5, aí eu jogo o sal, aí o sal baixa a temperatura de congelamento daquela água que está ali na forma de gelo para -10. Muito bem. Como a temperatura ambiente está -5, não vai congelar mais, ou seja, vai derreter todo aquele gelo, né? Tá certo? Muito bem. Nós tivemos há pouco tempo atrás aqui no Brasil um problema, nem sei como é que essa situação está sendo enfrentada hoje, de uma cerveja que tinha sido, né, contaminada com dietileno glicol. Na verdade, nem é uma substância usada para resfriar, né? Existe nas empresas que usam uma técnica, né, chamada pasteurização. Então, nas indústrias de suco, né, na indústria de suco, que tem empresas que não usam conservantes químicos, como é o caso da Superbom, né, que é uma empresa que não usa conservantes químicos no seu suco. Então, o que ela faz? Ela pasteuriza o suco, né? Então, o suco é aquecido, ele passa por um trocador de calor para ser resfriado logo em seguida, né? Esse é o processo de pasteurização, tá certo? Muito bem. E o que é o trocador de calor? O trocador de calor é um equipamento, né, que recebe uma solução refrigerada. Uma solução refrigerada, né? Uma solução a baixíssima temperatura, né? Então essa solução a baixíssima temperatura entra em contato, né, nesse equipamento, né? Obviamente não em contato fisicamente, eles não podem se misturar. Entra em contato com o produto que vem quente, que seja o leite, que seja o suco, né? Enfim, né? E aí essa substância refrigerada, ela resfria o produto que foi aquecido, né? Então, o produto que foi aquecido entra no trocador de calor e em poucos segundos ele sai frio. Então, esse é um processo fundamental, essa diferença abrupta de temperatura é fundamental para a morte dos micro-organismos, né? E aí ser eficaz na pasteurização, ok? Então, a cervejaria, ela foi ali, algumas pessoas beberam a cerveja contaminada com dietileno glicol, né, que nem deveria ter sido usado na solução refrigeradora, né? Então, o
que é uma solução refrigeradora? É uma solução que tem uma substância, um soluto não volátil, né? Que vai diminuir a sua temperatura de congelamento. Então, a mistura ali, água mais a substância, vai circular pelo trocador de calor numa temperatura abaixo de zero, sem congelar, né? Ou seja, a presença desse soluto não volátil vai fazer com que a água continue líquida mesmo abaixo de zero, né? Porque diminui a sua temperatura de congelamento. É claro que o etileno glicol é usado, mas não o dietileno glicol. O etanol é usado, inclusive, né? Até o álcool, né, etílico é usado, mas o etileno glicol é o mais usado. Mas essa substância ela não pode entrar em contato com o alimento, ou com a cerveja, ou com o suco que está sendo refrigerado, né? Então, o Ministério Público estão lá investigando, não se sabe como que esta substância entrou em contato com a cerveja, né? No trocador de calor não deve acontecer esse tipo de coisa, enfim, no processamento não há espaço para acontecer isso. Está sendo investigado, mas veja que há aplicações para esse tipo de conhecimento, né? Que é a crioscopia, o abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução pela presença de um líquido não volátil. A mesma coisa que o mesmo líquido de radiador que não deixa a água ferver em climas quentes, é o mesmo líquido que não deixa a água do radiador congelar, né? Não deixa a água do congelador congelar, do radiador congelar. Então, em países de climas frios, imagine só, a temperatura lá está -5, -10. Imagine se a água do radiador congelasse. O que iria acontecer? Como quando a água congela, ela aumenta de volume, né? Imagina, o radiador ia para o beleléu, sem falar que não tinha como, porque como é que vai circular no sistema uma água congelada? Não tem jeito. Então, esse líquido que nos climas quentes aumenta a temperatura de ebulição, é o mesmo líquido, né, que diminui a temperatura de congelamento, ok? Então, esta é a propriedade coligativa crioscopia, ok? Para você ver como essas propriedades têm aplicações na vida prática. Este foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Não deixe de acompanhar os próximos.